Seguindo agora para mais um jogo de Campeonato Brasileiro, no mesmo horário, Cuiabá e Atlético Paranaense, domingo às 7 horas da noite. Mais um jogo que a gente tem que explicar bastante, né? Porque ainda hoje, mesmo estando no sexto ano de contrato, Cuiabá e Atlético Paranaense é uma partida que a gente precisa explicar que o Atlético Paranaense é visitante. E aí, quando o Atlético Paranaense é visitante, prevalece o direito do mandante, Cuiabá, que tem contrato com a Globo. Então, sim, vai passar no Premiere esse jogo, Cuiabá e Atlético Paranaense. Quem tem o pay-per-view da Globo vai poder acompanhar. Se o jogo fosse, como já foi no primeiro turno, comando do Atlético Paranaense, aí sim passaria lá na Casa TV e na Rede Furacão. Então, vamos memorizar isso. O Atlético Paranaense, quando ele joga em casa, ele pode fazer o que ele quiser com os jogos do pay-per-view. Quando joga fora, aí o direito é do outro time. E a Globo tem os direitos do Cuiabá em todas as plataformas e vai usar no Premiere. Como poderia transmitir se quisesse em TV aberta, poderia transmitir no Sport TV e tudo mais, mas é uma questão de direitos. Esse jogo é bem legal também, porque duas equipes que vieram de jogos na quinta-feira na Sul-Americana com resultados diferentes, né? O Atlético Paranaense se classificou e o Cuiabá perdeu em casa, ficou pelo caminho. É uma equipe que eu não consigo entender também o Cuiabá. Aliás, outros dois inimigos do palpite fortes aqui no histórico do onde assistir, né? Quando a gente aposta uma coisa, ele faz a outra. E é bem complicado, ainda mais esse jogo entre eles. É outro que já vou até antecipar que eu vou colocar empate porque é difícil falar. E o Cuiabá vence um Bahia fora de casa. O Cuiabá vence um São Paulo no Morumbis. O Cuiabá tira ponto do Flamengo no Maracanã. E o Cuiabá perde para o Fluminense, que não ganhava desde abril. O Cuiabá eliminado da Sul-Americana. O Cuiabá perde ponto em casa para adversário da mesma posição dele, no mesmo estágio da tabela. É difícil você contemplar um time desse nas análises e nos palpites. É muito instável. Mesmo jogando em casa. Mesmo jogando em casa é muito difícil a gente falar do Cuiabá. E o Atlético Paranaense é praticamente a mesma coisa, né? Em termos de Brasileirão, são duas derrotas seguidas já. A equipe ocupa antes de começar a rodada, como a gente tá falando do jogo que vai ser no último horário possível, vai mudar tudo para quem estiver vendo o corte mais tarde. Mas data da live, sexta-feira. O Atlético Paranaense está em oitavo lugar com 25 pontos. Tá distante de quem tá acima, mas ele tá com dois jogos a menos. Só que quem tá abaixo dele tá com o mesmo número de jogos, que é o Bragantino, com 25 também. E o Atlético Mineiro com 25 também. O Atlético é o time que a gente vai falar daqui a pouco. Então, pro Bragantino, pro Cuiabá, pro Atlético Paranaense, esse jogo aqui é fundamental para ele não só não perder contato com quem tá acima, mas também começar a perder posição. O Atlético Paranaense, vale lembrar uma coisa: nós estamos em 2024, é centenário. Prometeram um cenário gigantesco para a torcida. O que eles entregaram? Uma Copa Sul-Americana que começou com goleadas e foi aos trancos e barrancos. Está nas oitavas de final agora, mas deveria estar classificado há muito tempo, já direto. E um brasileiro desse jeito, com um oitavo lugar, que não é o que a torcida queria. 7 vitórias e 6 derrotas, sabe? 4 empates. Não é o centenário que prometeram para o torcedor do Furacão, não. O que a gente pode esperar desse jogo aí, Cuiabá e Atlético Paranaense? Vou até fazer uma pergunta de ouro. O Deivinho joga? Olha, o Deivinho ele não está aqui em nenhuma das minhas listas de retorno ou desfalque. Então, assim, se ele não jogar, é única e exclusivamente questão de estratégia do técnico ou coisa do gênero. Ele, aparentemente, está 100% disponível para o jogo. O Cuiabá não tem nenhum retorno, já o Atlético Paranaense tem dois retornos muito importantes, que é o Fernandinho e o Thiago Heleno, que estavam suspensos no último jogo, que são dois titulares absolutos do Furacão. Já em relação a desfalque, o Cuiabá tem o Cleison, que é dúvida, porque ele saiu lesionado contra o Palestino, mas ainda não se sabe, né, se foi uma lesão realmente que vai tirar ele do jogo ou se foi só algum desconforto. E tem o Lucas Fernandes e o Felipe Augusto que estão lesionados. Já o Atlético Paranaense tem o Matheus Gamarra e o Christian suspensos. Então, assim, aparentemente podemos ter Deivinho. Vai ser só uma questão do técnico querer colocar ou não. Mas, antes de perguntar o seu palpite, eu já vou dar o meu palpite. Que, na verdade, você já falou que é empate, né? Que você não vai opinar nesses dois times que são completamente difíceis de prever. Eu vou numa vitória do Atlético. Apesar do jogo ser em Cuiabá, eu acho que, principalmente com o retorno do Fernandinho e do Thiago Heleno, que são titulares absolutos, eu acho que o Atlético tem mais time e pode mostrar mais do que vem mostrando. Então, e tem a questão que você levantou.
se ele perder, ele começa a desgarrar de lá de cima e se agarrar lá embaixo, né. Então, a situação ali no meio de tabela não é tão confortável assim. Então eu vou numa aposta de Atlético Paranaense, que vem embalado por uma classificação, vou de Atlético. E aí eu convido também todo mundo a deixar o seu palpite, vocês vão de Cuiabá vencendo em casa, Atlético vencendo fora, ou o empate desses 2 times que são anti-palpite. Comenta aqui embaixo pra gente saber. Qual